Alô galera, professor Wagner do curso agora vai hashtag Vence Sucesso e vamos para mais uma resolução. Resolução da segunda fase da Unesp 2017, prova de Física. Vestibular ocorreu no dia 18 de dezembro de 2016 e a gente está resolvendo aqui para você, beleza? Então você que está prestando segunda fase, você que vai prestar segunda fase, não deixe de acompanhar as nossas resoluções. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe passo a passo tudo que a gente está mandando aqui para vocês, beleza? O curso agora vai e faz assim, cara, um canal feito para você prestando vestibular, para você encarar e passar no melhor exame da sua vida. Seu sonho é ingressar na Unesp? Vem com a gente então e vem ser sucesso, beleza? Esse exercício, gente, ele fala o seguinte, vamos aqui arrumar aqui a tela pra gente poder ler o exercício juntos, tá? Vou trazer só o exercício aqui para você. Pá, eu acho que agora você está enxergando o nosso exercício na boa, né? Então vamos lá? Vamos ler o nosso exercício. Ele diz o seguinte: um bloco de gelo de massa de 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo água líquida a 24 graus Celsius. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico a temperatura de 4 graus Celsius. O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, e que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvida pelo bloco de gelo em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente em gramas antes da imersão do bloco de gelo. Gente, aqui a gente tem um exercício de quantidade de calor, certo? Só que aí a gente vai ter o seguinte, o gelo ele passa por uma transformação física aqui, ó. Aqui a gente tem gelo. Aqui a gente tem a fusão do gelo e aqui a gente tem já água líquida. Ou seja, o gelo já derreteu. Certo? Por quê? O gelo ele é gelo desde menos 10 até 0. Em 0 ele vai passar pela fusão e depois ele passa a aquecer essa água, certo? Então o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de calor, né? Olha lá, ó. Calcule a quantidade de calor absorvida pelo gelo. Então vamos ver a quantidade total do gelo. Quantidade de calor total do gelo. Vai ser o quê? Vai ser o quê da fase 1? Vou chamar de fase 1 essa fase. Mais a quantidade de calor envolvida na fase 2, que vai ser a fusão. Então aqui vai ser a fase 2. Mais a quantidade de calor envolvida na fase 3, que é essa fase. Então é uma questão bem simples aí, cara. A galera normalmente é acostumada a fazer isso daqui, né? Quantidade de calor total vai ser o que é essa primeira fase? Essa minha fase é mc delta θ, porque está variando a temperatura pelo gráfico que você percebe. Essa segunda fase é m vezes L, que é mudança de fase. E aqui vai ser mc delta θ. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é com os calores que a gente vai utilizar. A quantidade de calor total nesse sistema é a massa do gelo. Ele deu pra gente a massa do gelo de 200 gramas. A gente pode usar em grama mesmo, não tem problema. 200 gramas. Calor sensível do gelo. Calor sensível do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius. 0,5. E a variação de temperatura foi de 10 a final menos a inicial. Então vai ser 10. Mais a massa do gelo novamente, que é 200. Vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mais a massa, que é 200. Calor sensível agora da água, porque o gelo já derreteu. E a variação de temperatura. E nesse caso ele foi até 4 graus Celsius, que foi a temperatura final. Então vai dar 4 aqui. Então é só a gente fazer o produto dessas partes aqui e somá-las. Aí a gente já tem a resposta da primeira parte. Então uma prova bem tranquila, hein, cara, por enquanto, hein? Vamos ver? 200 vezes meio é igual a 100. 100 vezes 10 dá 1000. Mais 200 vezes 80. 2 vezes 8 dá 16. Copia todos os zeros que tem aí. Dá 3 zeros. Já era. Mais 200 vezes 1 dá 200. E 200 vezes 4 dá 800. Acabou.
A quantidade de calor total envolvida nessa transformação, para o gelo, claro, foi de quanto? Foi 16.000 mais 1.000, então dá 17.000 mais 800 dá 17.800 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para fazer essa transformação. Ok? Aí ele me faz uma pergunta. Calcula a quantidade de massa, ou seja, a massa de água líquida contida no recipiente em gramas, antes da imersão do gelo. Cara, a gente tem a temperatura inicial dessa água, não tem? Tem sim, professor. Tá aqui, ó. 24 graus Celsius. Claro que a gente tem um recipiente com uma capacidade térmica também de 200 calorias por grau Celsius. Então a gente vai ter que considerar isso aqui também. Certo? Tanto o recipiente quanto a água vão ter que fornecer para o gelo esses 17.800 calorias. Então a gente vai fazer assim, ó. Quantidade de calor agora é a quantidade de calor fornecida pela água mais a quantidade de calor fornecida pelo calorímetro. Certo? Então a gente vai fazer assim, ó. A quantidade de calor total é a quantidade de calor fornecida pela água, que é a massa de água, vezes o calor sensível da água, vezes a variação de temperatura que essa água teve. Mais o caso do calorímetro, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. E tudo isso vai ter que dar 17.800. Ok? Porque não teve perda de calor por meio externo. Tá? A gente quer saber a massa de água. Calor sensível da água é 1. E essa água, ela começou com 24 graus Celsius e foi para 4. 24 para 4. Então, final menos inicial vai dar menos 20. Ok? Nossa, professor, vai dar tudo negativo? Aqui também vai ficar negativo. Sabe por quê? Porque ele está cedendo calor. Tá? Mas, capacidade térmica do recipiente. Quanto que é a capacidade térmica do recipiente? Que ele forneceu para a gente. Está aqui em cima, 200. Então, vai dar 200 vezes menos 20 também. Por quê? Porque o recipiente está na mesma temperatura que a água que foi colocada lá. Certo? Isso aqui vai ficar menos 17.800 é igual a menos 20 MA menos 2 vezes 2, 4, 3 zeros, menos 4.000. Passa 4.000 para lá, vai ficar menos 17.800 mais 4.000 é igual a menos 20 MA. Certo? Cara, isso aqui vai dar menos 13.800. É igual a menos 20 MA. Ah, vamos multiplicar por menos 1. E vamos cortar um zero de cada lado. Isso vai ficar 1.380 é igual a 2 vezes a massa de água. Ok? Bom, 1.380 dividido por 2 é a massa de água que foi necessária nesse sistema. A massa de água necessária, então, foi... Quanto dá 1.380 dividido por 2? Dá 690 gramas. Acabou o exercício. Massa de água, 690 gramas. Ok? Então percebe que é um exercício de equilíbrio térmico, bem tranquilo, que envolvia aí essas relações de troca de calor. Beleza? Espero que você tenha acertado esse exercício, tenha feito mais uma pontuaçãozinha legal aí. Não deixe de curtir o nosso canal e de compartilhar com seus amigos. Esse é o Curso Agora Vai, seu canal de física no YouTube. Um grande abraço, galera, e até o próximo exercício. Valeu!